Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre tópicos de espiritualidade. Hoje a gente vai ter aqueles vídeos que é mais para masterclass, tá? A gente vai falar abundantemente sobre um tema, e é um tema que vocês têm pedido muito, né? Várias pessoas comentam para falar de Goécia. Então a gente vai falar como é que é o que é a Goécia, vai falar da história, vai falar do legado, tá? Vai falar de magia desse tipo. Lembrando que os vídeos que eu faço aqui, eles são sem edição e sem corte, tá? Então qualquer coisa também já peço desculpa por alguma coisa. Bom, então vamos lá, né? O que é a Goécia, o que são os grimórios, né? O que a gente vai tratar no vídeo de hoje. De forma simples, a Goécia é um tipo de magia que passou por vários povos e é uma magia voltada à invocação de espíritos considerados ou demônios, dependendo da cultura, ou entidades inferiores. O termo Goécia em si vem do grego antigo, né, goeteia, alguma coisa assim, e que se referia àquela feitiçaria de baixo nível, tá? Em contraposição ao que se chama teurgia, que é uma magia mais elevada, ou a magia divina, ou a magia voltada para anjos, tá? Ou para deuses, numa cultura politeísta. Bom, então a Goécia seria basicamente a arte de você convocar e comandar espíritos que não são nada amigáveis, tá? E esse já é um primeiro ponto, né? Muita gente entra na Goécia, como vários vídeos que eu tenho feito aqui, na ideia de conscientizar as pessoas, né? Muita gente começa a estudar a Goécia, não sabe nem com o que está mexendo, né? É proibido? Não necessariamente, mas se você sabe o que você está fazendo, né? E às vezes não é o caso. Bom, então, para a gente visualizar melhor, imagina talvez aquelas histórias medievais que muitos de vocês devem conhecer, de magos que faziam um círculo mágico, que recita feitiços, geralmente em latim, né? E faz aparecer ali um demônio esfumaçado dentro de um triângulo no chão, né? É disso que a Goécia trata. Essa imagem do mago que muita gente tem é a Goécia. Então são rituais elaborados, muitas vezes chamados de magia cerimonial, justamente por isso, né? Você tem toda uma cerimônia que você faz para chamar essas entidades e, teoricamente, a gente vai falar sobre isso, obrigar essas entidades a te ajudar em alguma tarefa que você queira na vida, ou a te revelar algum segredo também. Tudo isso está escrito, então, como eu falei, em livros bastante antigos de magia, e esses livros, o nome técnico, para quem não conhece, são os grimórios, né? Por que grimórios no plural? Porque existem vários livros clássicos que vão falar da Goécia, só que justamente esse também é um problema, né? Como eu tenho vários livros, às vezes eu tenho livros que a gente fala espúrios, que não dá para acreditar muito, né? Apesar de muita gente usar. Então, esses livros, eles vêm passando de mão em mão, né, ao longo dos séculos. Muitas vezes eles foram copiados à mão mesmo, né, antes de existir a imprensa. Muitas vezes foram escondidos, por exemplo, durante a Inquisição, né? Então a gente vai fazer aí um vídeo hoje passeando pela história da Goécia, olhando esses grimórios clássicos, vendo quais deles são mais confiáveis e quais são baboseira, né, e entender também as análises modernas sobre eles, tá? Bom, mas antes da gente entrar em tudo isso, aqui foi só uma introdução, eu vou pedir que você, que chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Sempre comenta aqui embaixo, eu gosto de saber sua opinião, das suas dúvidas, sempre leio tudo. E lembre que se você quiser pedir vídeos, você pode fazer isso no vídeo de número 18, sobre reencarnação. Põe Yair Alon 18, você vai encontrar. E se você puder, considere ainda apoiar o meu trabalho, contribuir financeiramente com ele e ainda com caridade social, se tornando membro pagante aqui do canal. Além disso, você ganha o direito a brindes muito bacanas. Outra opção que você tem, se você quiser, é usar o botão Valeu aqui embaixo do vídeo ou a chave Pix, se você estiver no Brasil, e link Swift para quem está no exterior. Tudo está aqui nos comentários, tá? Muito obrigado pelo seu carinho. Bom, então vamos lá. Vamos começar com a história disso que se chama Goécia, né? Desse ramo da magia. A ideia de invocar espíritos, ela já é bem antiga, né? Lá na antiguidade, os gregos e os romanos já falavam de algo que é o goés, né? É o feiticeiro. E que eles faziam magias de necromancia, né? O que é a magia de necromancia? Aquele tipo de magia que lida com os mortos e, por extensão, eu vou pôr assim, os seres do submundo, demônios do submundo. Então, o próprio termo Goécia, etimologicamente falando, ele carrega um sentido de ulular, né? O verbo português ulular. O que é esse ulular? São lamentações
ou são cantos fúnebres que todas as culturas antigas tinham. Tá? Bom, e por que que esse termo foi aplicado a esses magos? Porque esses feiticeiros, esses magos, faziam rituais noturnos com cantorias estranhas, eles ficavam ululando para evocar espíritos. Tá? Mas na tradição ocidental, vamos chamar assim, a Goécia ficou especialmente ligada a uma figura, que é o rei Salomão, né? Aquele rei bíblico famoso, né, que todo mundo conhece. E que era, inclusive, famoso mais do que pela sua magia, pela sua sabedoria. Mas você tem relatos orais, tanto no judaísmo como fora dele, né, que contam que o Salomão teria aprendido a comandar dezenas de anjos, dezenas de demônios, e obrigado esses demônios a trabalhar para ele. Inclusive para construir o Templo de Jerusalém, tá? Bom, então dizem na tradição que ele prendeu 72 desses espíritos malignos, a gente vai falar depois desse número, num recipiente de bronze lacrado com símbolos mágicos, e assim ele punha esses demônios para trabalhar. Tá? Então aqui a gente já tem dois pontos interessantes a notar, né? Primeiro, que a Goécia ela parece ter se originado entre gregos e romanos, ou pelo menos ficado famosa entre gregos e romanos. Mas existe uma Goécia que a gente pode chamar de judaica, ou de cabalística, associada a Salomão. E que é uma Goécia talvez a das mais tradicionais que a gente tem. Depois a gente vai entrar na Idade Média, vai ver que tem deturpações, tá? Mas aqui a gente já vai ver que nós temos a centelha, a faísca, para muita coisa que vai vir depois. Esses primeiros magos gregos e romanos e essas histórias que circulavam com Salomão na Antiguidade, tá? Não estou falando de Idade Média. Quando a gente avança para a Idade Média, para o Renascimento, a gente vai ver surgirem vários manuscritos e livros atribuídos falsamente a Salomão. É o que se chama pseudoepigrafia, né? Era muito normal alguém inventar um livro e para dar autoridade a esse livro falava, ó, é do Salomão. A gente sabe que historicamente não é do Salomão, tá? Então, isso é, como eu falei, o que se chama pseudoepígrafo, né? Uma obra pseudoepígrafa. Quando um texto é assinado por um autor de mentirinha, de faz de conta. Tá? Então, nessa época, a magia cerimonial, na Idade Média, estava bombando. Tá? Só que ela misturava, e aí já começa o que para mim aí era um problema, misturava um monte de coisa, virava um balaio de gato. Então você tinha influências da cabala judaica, que eu falei, que usava a Goécia, tá? Embora não chamava Goécia. Você tinha o misticismo cristão, você começa a incorporar elementos do misticismo muçulmano, tá? E até alquimia, ou outras doutrinas ali, hermetismo, ocultismo, e aí começa a ficar uma coisa meio misturada, mas ok. Então, os magos medievais e os magos renascentistas, eles estavam meio que compilando todo tipo de conhecimento esotérico da sua época e juntavam tudo. Tá? Então é nesse caldeirão cultural que nascem os primeiros grimórios de Goécia. Eu vou chamar os primeiros grimórios modernos, tá? Talvez tenha alguns mais antigos. E depois a gente sabe que um ponto de virada importante aconteceu por volta do século XVI, em que um estudioso alemão chamado Johann Weyer, né, ou tem gente que latiniza o nome dele para Johann Wierus, alguma coisa assim, ele publicou em 1577 um tratado chamado De Prestiges Daemonum, né, traduzindo seria Dos Enganos dos Demônios. E apesar do Weyer, como diz o nome, né, ser contra os demônios, contra também as caças às bruxas que ocorria na Idade Média, ele era um cara que criticava as superstições populares, falava que nada disso funcionava, ele acabou incluindo um apêndice bem curioso na sua obra, que é o Pseudomonarchia Daemonum, né, que significa a falsa monarquia dos demônios. E nesse apêndice, o Weyer listou uma porção de demônios com nomes, títulos de nobreza, né, como se fosse uma nobreza infernal, e instruções de como invocar cada um deles. Então, sabe assim, meio que um tiro que saiu pela culatra? Era para ser meio que uma exposição das crenças da época, né? É como se fosse assim, olha, eu vou falar das besteiras que as pessoas acreditam hoje. E ele fez um compilado disso, né? Ele queria criticar as crenças da época. Só que os ocultistas, os esotéricos, os hermetistas da época pegaram aquilo e adotaram como manual de invocação, entendeu? Como eu falei, meio que o tiro saiu pela culatra, tá? Então, de qualquer maneira, seja como for, a lista do Weyer, por exemplo, nesse Pseudomonarchia Daemonum, trazia 69 demônios, e não os 72, que eu repito, a gente já vai falar de onde vem, né? Que é o que ficou associado com a lenda de Salomão, né? Hoje muita gente acha que Goécia são 72 demônios. A gente vai ver que não é bem isso.
Então, alguns nomes que a gente encontra nos grimórios mais posteriores simplesmente não aparecem no Vair. Tá? Por exemplo, você tem alguns seres como Vassago, tem um que é Seere, tem um que é Dantalion, tem um que é Andromalhos, estou lembrando de alguns aqui, tá? Que eles ficaram, por exemplo, de fora da lista do Verus, ou Vair, né, como você quiser chamar, latim ou alemão. E esses seres, então, eles só foram incluídos mais tarde em textos de Goécia, e muitos historiadores dizem que é para arredondar o número de 72, que já era um número aí meio cabalístico, né? Ou seja, só aqui já dá para ver como você teve uma evolução do catálogo demonológico, né, acontecendo ao longo do tempo. E aqui eu estou usando evolução no termo pejorativo da coisa, tá? Você está evoluindo o catálogo, mas você está inventando coisa, você está deturpando a tradição original para quem quer realmente estudar Goécia, tá? Bom, quando a gente pula agora para o século XVII, a gente sabe que é provavelmente nessa época que ficou compilado um dos mais famosos grimórios de magia demoníaca, o chamado Chave Menor de Salomão. Em latim, o termo é Lemegeton Clavicula Salomonis. Tá? Bom, apesar desse nome pomposo, como era um dos nomes, né, dos livros latinos, ele era um manuscrito anônimo, juntando materiais mais antigos, inclusive coisas do próprio Vair, né, do século XVI. E a Chave Menor de Salomão, ela se divide em 5 partes, tá? A primeira parte delas é justamente chamada de Ars Goetia, né, em latim, a arte goética. E nessa parte que aparecem os 72 demônios com as suas descrições. Com os selos, né, ou sigilos, é o nome mais latino, né, que você usa para invocar cada um, e os rituais de conjuração. As outras partes do Lemegeton tratam de outros tipos de espírito, tá? Mas que geralmente o pessoal ou não quer saber ou não lê. Então você tem o Ars Teurgia, né? Que é a Goécia lidando com espíritos mais elevados de teurgia, não os demonológicos. Você tem o Ars Almadel, né? Que trata de anjos. Né? Mas como eu falei, geralmente o pessoal lembra mesmo da primeira parte, a Goécia, ou Ars Goetia. Então basicamente a Ars Goetia é a que vai padronizar esse catálogo infernal com 72 nomes. E com as hierarquias, com reis, com duques, marqueses do inferno e por aí vai. E vai trazer as instruções detalhadas de como invocar e obrigar cada entidade a cooperar. Agora, vale lembrar que essa listinha pronta, né, dos 72 demônios ali na Ars Goécia, é em si uma construção tardia, tá? De novo, se você que está querendo estudar, conhecer algo mais tradicional, não é Ars Goécia, não é o Lemegeton, com certeza, tá? Eu já vi gente que idolatra o Lemegeton como se fosse a obra, eu não acho. Eu acho que já é uma obra bem posterior e já com muito erro inserido ali dentro dela, tá? Bom, então, ao contrário do que se propaga por aí, né, essa lista dos 72, ela nunca foi estática, ela nunca foi a tradicional, né, com 2.000 anos de idade, e ela nunca foi revelada de forma unificada. Tá? Você ainda encontra essa lista em outras obras de várias outras maneiras. Então, por exemplo, eu falei da Goécia mais judaica cabalística. A Goécia judaica cabalística, que teria tudo para falar de 72, né, porque tem a ideia dos 72 nomes de Deus, não menciona 72. Um dos primeiros livros de Goécia judaica se chama Mafter Shlomo, a chave de Salomão, né, escrito em hebraico e tudo mais. Não tem 72, se não me engano tem 30, 36 anjos, alguma coisa assim. Anjos não, demônios, tá? Então, essa coisa de que essa lista é a mais tradicional, que está sendo usada, é mentira. Tá? Esse número 72 foi, ao que tudo indica, uma invenção do Lemegeton, ou de alguma obra da mesma época, e que foi usado, obviamente, aí como um símbolo de completude cabalística, né? Olha, tenho 72 nomes de Deus e 72 opositores. Né? Tem gente que chama de gênios também, tá? Então, não é um retrato fiel da realidade espiritual da coisa. Bom, então a crença nessa lista, queria deixar bem claro, é produto de um esoterismo moderno, tá bom? Bom, voltando, esses rituais da Goécia geralmente envolvem o quê? Uma série de conjurações em que você invoca, e aí é curioso também, você invoca em nome de Deus, tá? Ou às vezes em nome de anjos ou de outras figuras sagradas, esses demônios. Então é curioso, né? Porque assim, o mago está querendo invocar um demônio, um daimon. Um ser inferior, mas ele coloca Deus na conversa para chamar, né? Ele fala assim: eu te convoco em nome de Elohim Todo-Poderoso, né? E tudo mais. Então é bastante curioso, mas é assim que funcionava. Por quê? Porque você assim mostrava quem é que manda, né? Lembra que, de novo, se estamos falando de uma magia do Salomão, que vem de Salomão,
o Salomão era fiel a Deus, né? Ele não era um mago, sei lá, ateu, cético, desprendido da religião, da tradição. Ele põe Deus na conversa. Tá? Bom, tem também o famoso círculo mágico, né? Onde você tem que fazer para o conjurador ficar protegido. Eu acho que eu já falei até em outros vídeos, um monte de gente que vai fazer isso e desrespeita o círculo, não faz o círculo, invoca de fora do círculo, aí depois dá problema, não sabe por quê, né? É porque assim, violou o princípio básico. E muitos dos rituais têm o triângulo da arte, tá? Onde o espírito aparece e fica preso. Você delimita ele a ficar só ali. Bom, e aí geralmente você tem outras coisas, você tem ferramentas, tá? Você pode usar anéis, você pode usar bastões, você pode usar incenso, às vezes você tem sapatilhas, adagas, tem várias coisas. Tudo isso faz parte do cerimonial, né? Como eu falei, magia cerimonial. Tá? E tudo isso geralmente é bem descrito nos textos. Agora, vale notar que a chave menor de Salomão não deve ser confundida com a chave de Salomão, tá? Que alguns chamam de a chave maior de Salomão, e que é a mais original. Tá? Essa chave de Salomão que eu falei, em hebraico é Mafter Shlomo, é um outro grimório. Ele é muito mais antigo, muito mais autêntico, a meu ver, do que essa chave menor que é o Lemegeton que o pessoal usa, tudo bem? Então esse chave de Salomão, ou chave maior de Salomão, ele é mais antigo, ele é focado em talismãs, tá? E ele tem também uma ligação com magia astrológica. Tem gente que vai dizer que essa chave maior, ela é possivelmente do século XIV ou XV. Tá? Ou seja, só aí já seriam 2 séculos antes da chave menor. Né? E como eu falei, ela não tem uma lista de demônios. Tá? A chave menor é que é posterior. Então a chave menor, ou Lemegeton, ela é posterior. E aí totalmente focada nessas entidades espirituais. Então para fechar aqui a parte da história, e falar depois um pouco mais dos livros. Depois que esses manuscritos antigos começaram a circular no meio ocultista europeu, eles acabaram ganhando a luz do dia ali por volta do final do século XIX e começo do século XX. E aí você tem, por exemplo, os ocultistas conhecidos como da Era Vitoriana. Né? Então pensa assim, aquele pessoal da Ordem Hermética da Aurora Dourada, né, que é o Golden Dawn, os seus associados, eles desenterraram esses grimórios. Alguns deles eles inventaram mesmo, mas eles dizem que desenterraram, tá? E publicaram versões comentadas. Então, por exemplo, em 1904, se não me engano, Samuel Liddell Matters, né, famosíssimo, um erudito aí, ocultista, junto com o famoso Crowley também, né, o mago britânico, lançaram uma edição da Goécia. E eles chamaram de The Goécia, em inglês, The Lesser Key of Solomon, a chave menor de Salomão. O Crowley adicionou uma introdução, ele adicionou notas, tá? E essa foi talvez a publicação que mais se popularizou ali, ou popularizou a Goécia no mundo moderno. Foi a partir dali que várias edições e traduções surgiram, tá? Inclusive em português, anos depois, né? Mas inclusive em português. Hoje é muito fácil você encontrar esses textos na internet ou em livro, né? Coisas que até então era bem restrita aos iniciados. Só que justamente por estar muito disponível, às vezes com deturpações, tem que tomar um cuidado, eu sempre falo isso. Né? Não ache que porque você achou um PDF na internet é o livro original, fidedigno, às vezes está mudado o texto. Tá? Então cuidado com esse tipo de coisa. Bom, vamos falar dos grimórios clássicos da Goécia, agora que a gente tem aí um pouco mais de contexto, né? Eu queria falar dos principais grimórios. Bom, são esses os livros que formam, digamos, a biblioteca básica de quem se interessa por esse tipo de prática, tá? Ligada à magia de Salomão e afins. Bom, aqui o que eu quero é destacar só os mais clássicos. Tá? Então, o primeiro que eu já mencionei, que foi o tiro na culatra, né, foi o Pseudomonarchia Daimonon. Já comentei. Né? Então, é a lista que o Weyer fez em 1577. Não é um manual completo, ele queria atacar quem acreditava nisso, né? Ou talvez até humilhar quem acreditava nisso, banalizar, e ele acabou servindo como um manual. Né? Lembrando, ele traz ali 69 demônios, não 72, traz os nomes, traz as descrições, né? Traz a hierarquia e as instruções básicas de invocação. Bom, o nome falsa monarquia, já falamos, é porque o Weyer tinha um pé atrás. Então ele apresenta tudo aquilo mais como uma referência do que como algo para praticar. Mas, como já falamos também, ele acabou virando a referência para os livros seguintes. Então, quem lê uma obra como a do Weyer, vai notar que a maioria dos demônios ali coincide com a da Goécia oficial. Tirando uns 3 ou 4, né, que eu até já dei os nomes e que faltavam e foram adicionados depois.
Depois outro grimório clássico é o Lemegeton, ou a Chave Menor de Salomão, e que a primeira parte se chama Ars Goetia. Já falei o que eu acho, né? Eu acho que o Lemegeton é uma das obras mais posteriores e, portanto, uma das menos confiáveis. Mas ficou muito popular, tá? Eu diria que é o grimório goético por excelência. A maioria das pessoas que quer estudar Goécia vai por aí, apesar das deturpações. Então ele foi compilado, de novo, anonimamente, no século XVII, dividido em 5 partes. E a primeira, Argoécia, com a famosa lista dos 72 demônios, tá? Esse é um livro onde você já encontra um passo a passo, bem detalhado de todo o ritual, desde como desenhar o círculo e o triângulo até as conjurações, palavra por palavra. Tá? Legal também ver que as conjurações, como eu falei, elas são uma mistureba. Elas têm, por exemplo, um monte de latinismo com nome hebraico de Deus, às vezes aparece ali o nome de uma deidade mitológica, né? E o mago tem que saber isso aí. Cada demônio ali tem um selo próprio, né, um tipo de desenho que o representa, e o livro mostra todos esses selos. Tá? É também ali que você tem uma descrição da aparência de cada espírito. Tá? A maioria deles são bizarros, né? Tipo, é um rei montado num crocodilo, né? Ou é uma criatura de 3 cabeças, uma de homem, uma de louco, uma de carneiro, esse tipo de coisa. E na Ars Goécia você tem várias ilustrações, então, bem minuciosas. É bem impressionante pensar que esse manuscrito ficou circulando secretamente até ser publicado no século XX. Tá? Bom, era dentro desse triângulo que eu falei, você fazia um círculo mágico, né? Você fazia o triângulo, e dentro desse triângulo que o mago via o demônio aparecer, enquanto ele, mago, ficava no círculo. Tá? Então, você tem ali todo um diagrama que exemplifica a dinâmica da proteção do conjurador, como é que você restringe zonas, né, de atuação e tudo mais. Terceiro grimório que eu quero mencionar é o famoso Grimorium Verum, com o M no final dos dois, né? Grimorium Verum, conhecido como Grimório de Verdade, ou Grimório Verdadeiro. É outro texto clássico, né, de magia demoníaca, possivelmente do século XVIII, embora ele afirme ser de 1500 e pouco, tá? E ele atribui a autoria a um tal Alibek, que a gente não sabe muito bem quem é, Alibek o egípcio. Tá? Diferentemente dessa linha Lemegeton, vamos chamar, dos 72 demônios, o Grimorium Verum foca em 3 grandes chefes infernais, Lúcifer, Belzebu e Astarote. E aí tem uma porção de espíritos menores ali subordinados a eles. O Grimorium Verum ensina pactos, ensina feitiços, né, bem diretos, inclusive magia do que muita gente busca, eu acho que irresponsavelmente, mas busca, para conseguir dinheiro, para conseguir amor, para conseguir trabalho, né, tem ali esse tipo de ritual, e supostamente isso é feito através desses demônios. Tá? É considerado um grimório bem pesado, é considerado um dos mais perigosos nesse sentido, né, no sentido de ser magia negra explícita. E ele influenciou, claro, bastante o imaginário popular sobre bruxaria. Tá? Depois tem um outro grimório que ficou famoso, chamado como Grand Grimoire, né, ou Grand Grimoire em inglês. Também chamado Evangelho de Satã, em algumas edições. É um manuscrito, acho que dos mais modernos, do século XIX. Teoricamente, aquelas histórias meio lendárias, né? A gente não pode acreditar muito, mas diz que foi encontrado no Vaticano, segundo a lenda, né? E que detalha lá um pacto para você invocar a entidade, a figura chamada Lúcifer, ou o seu ministro, né, o nome? O seu ministro, que seria Lucifugero Focali, tem um nome lá meio italiano, e você força o Lúcifer a conceder riquezas. Então é outro texto considerado bem pesado, tá? De demonologia, muito parecido com Grimorium Verum, mas eu e a Ir, sinceramente, acho que é baboseira e besteira, tá? Já acho que é uma invenção ali total moderna e não funciona muito. Mas ele entrou como parte do ciclo de literatura mágica francesa. Embora ele não trate da lista de 72 da Goécia clássica, né? Ele é frequentemente mencionado como no Grimório de Salomão, tá? Porque se diz derivado do poder salomônico. Então, como eu falei, aqui são alguns dos principais, tá? Claro que existem vários outros livros e manuscritos e variantes, tá? Por exemplo, você tem o Liber Officiorum Spiritum, né? Que é um manuscrito que o Weyer cita como a fonte de onde ele criou a obra dele. Você tem o famoso Heptameron, né? Que é um tratado de magia com 7 artes planetárias. O pessoal diz que o escritor foi Pietro d'Abano. Você tem vários. Então, o mais importante aqui, eu acho, é entender que esses livros foram se construindo
uns sobre os outros, tá? Você tem cópias das listas, aí você tem edições, atualizações, omissões, aí você insere oração, insere diagrama, e você tem essas obras sendo ajustadas aqui e ali, conforme a necessidade de alguém, ou conforme a criatividade do autor ali da vez, tá? Então cuidado para não achar que você, porque pegou um livro, está usando a coisa mais tradicional do mundo. Tá? Bom, eu queria agora, nessa outra parte do vídeo, também falar um pouquinho de análises e interpretações sobre isso, né? Sobre essa questão toda. Então assim, pergunta, né? E que muita gente na internet pode achar que é isso. É só pegar um Grimório de Goécia, ler e sair invocando o espírito por aí? Fazer o que está lá e sair invocando? Não é bem assim, né? Então, primeiro, tenho que entender que esses textos foram escritos num contexto histórico bastante específico, né? Como eu já falei, tem muita simbologia cristã, tem muita linguagem em latim, tem muito sigilo, e às vezes a gente não sabe o que está lá exatamente. E fazer algo na espiritualidade que eu não sei exatamente o que é, já é um primeiro passo para dar errado, para ser perigoso. Tem que tomar cuidado. Quando você vai fazer, você tem que fazer uma pesquisa séria, entender o que está sendo feito, tá? Às vezes entender o que está escrito. Porque assim, tem lá uma frase em latim, um sigilo que eu não sei nem de onde veio. Aí eu vou começar a recitar sem saber? Percebe que não é o ideal? Você pode estar se pondo em perigo e nem sabe. Então assim, a primeira coisa que eu diria, se você quer conhecer esse tipo de coisa, exige estudo. Exige um estudo sério. Eu diria que bons praticantes de Goécia, gente séria, tem que estudar minimamente Kabbalah, né, tradição judaico-cabalística, alquimia, seria bastante bom, astrologia sine qua non, tá? E talvez algumas outras coisas, né? Por exemplo, hermetismo, Hermes Trismegisto e tal. Porque tudo isso tá meio que codificado nesses manuais, e eu preciso saber. Uma outra coisa interessante a notar, quando a gente vai perceber as obras, e que eu vejo muita gente errar, é o seguinte: as obras, eu vou chamar de mais tradicionais e mais fidedignas, por exemplo, o Mafteach Shlomo, né, o Chave de Salomão, elas têm um tom autoritário no ritual. Os rituais de Goécia, eles geralmente são autoritários. Qual que é a ideia? O mago se coloca como um servo de Deus, que em nome de Deus está obrigando o demônio a obedecer. Então as conjurações, elas são tipicamente cheias de ameaças. Às vezes até de castigo ao espírito, né? Caso ele não cumpra a ordem. Você fala assim, eu estou te invocando em nome de Elohim, você vai obedecer, se não fizer isso vai acontecer assado, né? Isso aqui reflete, claro, algumas coisas. Primeiro, a visão de mundo medieval cristã, que o bem está sempre acima do mal e que o humano usa o poder divino para subjugar o maligno. E depois, a própria ideia cabalística de que o ser humano não pode fazer pacto com essas entidades ou se submeter a essas entidades. Eu posso ordenar, que nem o rei Salomão fazia. Eu, usando a minha sabedoria, usando a minha conexão com Deus, eu obrigo, mas eu não me submeto. Tá? Então é muito curioso que, apesar de tratar de demônios, né, essas obras todas, em vários momentos, como eu falei, vão falar que você tem que fazer uma oração piedosa. Não é assim, porque eu estou tratando de demônios, que eu vou pro lado da magia negra e vou ser o descrente de tudo. Eu vou chutar a ideia de Deus. Pelo contrário, você geralmente começa invocando a Deus, falando como você é uma pessoa pura, humilde, pedindo perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, para poder executar o trabalho bem. Percebe? Então você faz uma oração, você se conecta com o divino, só que com o objetivo de coagir os capetas, vamos chamar assim, a cooperar. Tá? Bom, outra coisa interessante que eu falei, é bacana a gente comparar as listas de demônios entre os grimórios, para ver como tem deturpação, mudança, coisa espúria. Então, como eu falei, o Weyer listou 69, depois a Goécia clássica Lemegeton fechou em 72, né? E cada demônio tem as suas particularidades. Então tem um que é bom em ensinar ciências, tem outro que descobre tesouro escondido, tem outro que fala de passado e futuro, e por aí vai. Então, muitos desses atributos, você começa a ver que eles são meio repetitivos, tá? Por exemplo, você tem um monte ali desses seres que é para responder qualquer pergunta, por exemplo. Provavelmente, o que aconteceu? Os autores foram usando fontes diferentes e aí acaba tendo umas sobreposições, entendeu? Você já não sabe muito bem qual é a ideia certa. Também tem o lance das aparências que eu falei, né? Alguns demônios da Goécia têm uma descrição idêntica à de outro demônio num manuscrito anterior. Então a gente consegue meio que rastrear de onde eles tiraram aquilo, sabe? Tipo, vou citar um caso, ele fala assim, esse aqui ele vai vir na aparência de um corvo com um chapéu, com cartola.
e ele chama X. Aí você vai no outro manuscrito anterior, é o demônio Y que vem com a aparência de corvo e cartola, não o X. Percebe? Então muitas vezes é um verdadeiro quebra-cabeça histórico você ficar montando essas influências. Bom, falando em interpretação aqui desses demônios, é uma coisa interessante também a gente pensar o seguinte: muita gente hoje, modernamente, não leva esses textos ao pé da letra. Acho que isso não é novidade para ninguém. Tá? Já no próprio prefácio da edição de 1904 que eu falei, do Crowley, né, com Matters, o livro da Ars Goetia, na própria edição ali do prefácio, o Aleister Crowley lançou a ideia de que esses demônios, na verdade, seriam partes da nossa própria mente, né? E ele escreve lá que os espíritos da Goécia são como se fossem porções do cérebro humano. Então, o Crowley está sugerindo o quê? Que é uma visão que pegou muito na modernidade. Que os selos e os rituais são só técnicas para você estimular a sua psique, alguma região da sua psique. Ou seja, é uma leitura psicológica, né? Quase que junguiana, eu diria, né? Avant la lettre, claro. Onde você invocar um demônio seria como você entrar em contato com um aspecto da sua inconsciência, ou do inconsciente do mago. Essa visão, que a gente poderia chamar de internista, ou de psicológica, é muito influente, como eu falei, tá? Muitos ocultistas modernos vão dizer que não se trata de aparecer literalmente um diabinho com um chifre na sua frente, ou um ser montado num crocodilo, como eu falei, mas que são visões ou mudanças de consciência que o ritual ali induz, né? Essa é uma leitura que, embora bastante inovadora para a época, o Crowley foi revolucionário quando ele falou disso, a meu ver, reflete mais uma apropriação moderna do que fidelidade à tradição, tá? Os livros mais tradicionais de Goécia, eles não entendiam isso como psicológico, como hipnose, como autossugestão, que é coisa da sua cabeça. Não, era real, tá? É algo que você está fazendo, invoca e consegue ver, ouvir, sentir. Então, muitos ocultistas contemporâneos vão apropriar essa leitura, vamos chamar assim, né? Vão absorver essa interpretação do Crowley como se fosse a verdade absoluta. Mas, a meu ver, eles estão ignorando que, primeiro, estão rompendo completamente com a natureza da teurgia e da Goécia, com a natureza do que é um ritual e do que os grimórios queriam dizer na origem, tá? Na tradição. Ou seja, muitos praticantes e estudiosos acreditam, sim, na realidade objetiva dessas entidades, inclusive eu. Quando você faz um ritual de Goécia, não é só coisa da sua cabeça. Você está invocando seres, entidades, energias, como você quiser chamar. Então, seja espírito independente, seja um deus antigo que foi demonizado, eu reconheço que pode ter esse tipo de coisa, mas você está invocando alguma coisa. E por isso, muito cuidado é necessário para usar esse tipo de coisa, tá? Bom, um ponto bem interessante também é que diversos demônios da Goécia, que eu falei agora, têm origem em deuses de outras culturas, tá? Isso é muito normal acontecer. Talvez um dos exemplos mais clássicos seja o Baal, né? Eu já vi gente falando Baal em alguns grimórios. Mas o Baal, ele era um deus cananeu, tá? E que ficou aqui como um demônio, tá? Outro caso eu mencionei, Astaroth, né? Que deriva de Astarte, era uma deusa fenícia, tá? Depois no hebraico na Bíblia aparece como Asherá. Você tem essas mudanças, né? Por aí vai. Bom, tem alguns estudiosos modernos que eles vão argumentar que a Goécia seria uma sobrevivência deturpada de antigas práticas pagãs de invocação de espíritos da terra, né, ou de espíritos dos mortos. Então tem gente que fala que assim, na origem era uma coisa e ela se deturpou. Não sei, né, tem que ver se realmente procede, mas estou dando aqui as ideias do que aparece. Bom, então a crítica basicamente aqui é a seguinte: aqueles magos medievais, eles catalogaram tudo como demônio, né, sob uma lente cristã, lembre disso. Mas por trás de cada nome, eu posso estar falando de uma entidade real, tá? De um espírito tribal, de um gênio da natureza, de um espírito da terra, sei lá. Ou de um deus antigo, como eu falei, e que foi rebaixado a demônio. Cuidado. E aí tem a questão moral e filosófica que eu diria, né? A Goécia, historicamente, ela sempre foi vista como magia negra. Tá? Era mais ou menos como assim, você traficar com demônios, você entrar no mundo do crime com demônio, né? Então ela era condenada pela igreja e era condenada pela sociedade. Aliás, um parênteses aqui, com todo respeito, eu conheço gente dessas linhas, eu acho muito engraçado quando alguém vem falar de magia cristã, né? Porque assim, o cristianismo é uma das religiões que mais
perseguiu magos. Quando você fala de magia cristã, eu acho um pouco interessante. A magia era extremamente condenada pela igreja, né? Então, magia cristã para mim é um pouco paradoxal, mas tudo bem. Era muito condenada pela sociedade, pela igreja, né? E por essas e por outras, alguns ocultistas criaram o que se poderia chamar de uma abordagem mais ética, né, com os seres da Goécia. O que significa isso? Muitos ocultistas, em vez de mandar e ameaçar o espírito, né, como era na tradição e como eu acho que tem que ser na Goécia verdadeira, eles começaram a tentar negociar com o espírito, ou pedir ajuda numa boa, né? Quase como você faria com um ser humano, né? Ou com uma divindade. Então você vai lá, você fala com carinho, você fala de bom grado, você pede por favor, né? Então essa corrente, que eu vou talvez tratar como mais moderna, vai chamar os demônios de entidades escuras ou de antigos deuses e vai procurar respeitar mais esses seres ao invés de subjugar. Então, é quase que uma reinterpretação neopagã da Goécia, eu diria, tá? Só que eu acho que aqui tem um cuidado, né? A meu ver, de novo, Yair, eu respeito quem vai por isso, tá? Quem acha que tem que tratar esses seres com respeito e tal, mas eu acho que é problemático. Por quê? Porque você está projetando ideias modernas de tolerância e respeito, que são obviamente importantes, mas você está projetando essas ideias que são modernas num sistema que é antigo e tradicional, e que não tinha essa ideia de tolerância e respeito. Né? Você está projetando isso num sistema que nasceu fundamentado no controle, na hierarquia, na ameaça. E aí, assim, de novo, não porque o controle e a ameaça são melhores, tá? Mas porque nós estamos falando de seres que podem ser demoníacos. E aí, a Kabbalah vai dizer o seguinte: com esse tipo de ser, você não quer ser tolerante, você não quer ser respeitoso. Não é a coisa mais recomendada do mundo. Guarda teu respeito e tua tolerância para seres humanos, pro teu próximo, pro teu amigo, né, pro teu vizinho. Então você com demônios, a Kabbalah vai dizer, claramente você tem que pôr uma relação de superioridade. Né? Você não vai virar amigo desses demônios, você não vai se enturmar, né? Ou até mesmo, eu já vi, eu acho horrível, perigoso, eu já vi gente oferecendo coisas para tentar ganhar amizade. Então você começa a fazer oferendas e sacrifícios. Ah, vou fazer aqui um ritual de Paimon e oferecer fruta, oferecer... Então você está fazendo um pacto. São outros 500, percebe? Isso não é Goécia verdadeira. A Goécia verdadeira é na base da força, de sobrejugar. Bom, então vamos lembrar do Salomão, né? Você acha que o Salomão tentava fazer amizade com esses espíritos ou ele ia na força? Obviamente na força. Os textos, né, dizem claramente. Ele usava, como eu falei, ou ele prendia esses espíritos em alguma coisa de metal, ou ele usava um anel que dava controle. Né? Então assim, por mais bem intencionada que seja essa leitura moderna, de olha, vou tratar com respeito, vou tratar com ética e tal, essas abordagens modernas tendem a ignorar o contexto histórico dessas obras, até mesmo a lógica espiritual de como funciona, como eu disse, né? Essas abordagens modernas não entendem o que é um demônio e o que é um ser humano, né? Não entendem a relação entre os seres. Então eu diria que fica assim uma coisa que dissolve a fronteira entre tradição e invenção, e isso pode ser perigoso, tá? Cuidado. Bom, então em resumo, as críticas modernas à Goécia eu acho que podem cair em vários pontos aqui. Primeiro do tipo, acho que vamos chamar histórico-acadêmico, né? No sentido que os grimórios, muitas vezes, eles são colagens de fontes anteriores. Tá? Eles não revelam verdades novas, tá? Eles estão inventando, eles estão mostrando a evolução de uma tradição mágica, e pode ter deturpação. Eu acho que é importante destacar o fenômeno da pseudoepigrafia que eu falei, né? Vários desses grimórios vão falar que é de Salomão, não é de Salomão, a gente sabe que não é, nenhum foi escrito de fato pelo rei Salomão, e nem por outro ser lendário. Isso aqui só era uma prática comum para dar mais autoridade para os livros. Tá? Depois, as críticas que eu diria que podem ser de cunho esotérico, né? Que é o que eu estava falando, discutir se essas táticas de coerção são efetivas ou necessárias, se não tem maneira mais luminosa, né, de você lidar com essas forças. Eu acho que não. Tá? Então tem gente que vai questionar se o demônio é externo, se é parte da mente, como Crowley, né? Eu já disse qual é a minha opinião, o que eu vejo do ponto de vista da tradição. Tem gente que modernamente vai criticar essa visão. Ok. Temos as críticas culturais. Lembrar que por trás do rótulo de demônio, demônio é uma palavra muito ruim para definir isso. Muitas vezes, o que você está falando de demônio
é uma mistura de seres, tá? Você pode ter ali, então, seres que são elementos de mitologia mais antiga, você pode ter elementais da natureza, você pode ter divindades, falei disso, né, algumas vezes. Então você está chamando de demônio porque pegou a palavra, mas não é necessariamente um demônio. Lembrar que a Goécia é um documento de como a cultura basicamente cristã digeriu essas informações, ou demonizou essas informações, tá? Não quer dizer que não seja perigoso, não quer dizer que você não tenha entidades ali baixas e negativas, mas não é necessariamente um demônio, tá? Mas eu preciso fazer essa diferença. Então, assim, no fim das contas, perceba que entender a Goécia é mergulhar tanto na história da magia, quanto em questões de espiritualidade, refletir sobre o que é o bem e o mal, como você encara o bem e o mal, como é que você lida diante do mal, né? O que é o consciente, o que é o inconsciente, se isso está desempenhando um papel na magia ou não. Tá? Então, assim, mesmo que você que está assistindo esse vídeo nunca pretenda traçar um círculo mágico no chão da tua sala, eu acho que o tema é muito legal para quem está interessado em espiritualidade, ou para quem gosta de entender o desenvolvimento do pensamento mágico, das crenças humanas, né? Então, eu até não recomendo que você vá saindo, como eu falei, ler qualquer PDF e sair traçando círculo por aí. Mas é interessante você conhecer esse lado da espiritualidade, né? E de algo que a humanidade faz há muito tempo e se engajou em muito tempo, tá? Desculpa, tive que fazer um mini corte, mas prometo que não foi muito, tá? Só porque a bateria aqui do aparelho estava para acabar, fui ligar no carregador. Bom, e acho que já vamos então para o finalmente do vídeo mesmo. Eu espero que essa viagem pela Goécia, pela história da Goécia, pelos seus grimórios tenha sido instrutiva, tenha sido instigante, tenha dado algum senso de responsabilidade também, né, sobre o que é mexer com isso. É um tema bastante complexo, cheio de camadas, né? Você tem história, religião, psicologia, folclore, sociologia, né? Tudo meio que misturado. Então eu tentei fazer aqui o melhor num vídeo curto, relativamente, tá dando 40 minutos aí de vídeo. Espero que tenha atendido a quem estava tanto pedindo, né, sobre isso. E entender então que a Goécia, mais do que você ficar decorando nomes estranhos ou sigilos, né, é perceber que esses livros estão também nos contando sobre a mente humana, sobre o que o ser humano anseia como sua mais alta essência, né? Por exemplo, por que os seres humanos têm tanta necessidade de poder? Por que os seres humanos desenvolveram tantos métodos para ganhar dinheiro, para amor, para esse tipo de coisa, né? Conhecimento. Então eu acho que aqui realmente uma jornada até como eu falei, pela mente humana, pela história humana, bastante interessante, independente da tua religião, da tua prática religiosa, se você vai fazer ou não a Goécia. Como sempre, deixe comentários aqui embaixo, tá? O que você achou, o que não achou, perguntas que vocês tenham e a gente eventualmente vai interagindo. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tudo de bom.